Olá mais uma vez, sejam bem-vindos a este humilde canal, ao meu canal Risco Calculado. Bom ver vocês mais uma vez, bom estar com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Sancler, né? Sou trader, também trader de opções binárias e nesse vídeo eu não vou postar operações, não vou postar fundamentos, nem estratégias, nada desse tipo. Esse vídeo ela é uma conversa, eu espero que ela seja breve, que eu quero contar um pouco da minha história, né, deste homem de 43 anos e como foi que eu encontrei o mercado de opções binárias. Talvez você possa se identificar comigo, talvez a sua jornada para ter encontrado o mercado de opções binárias seja diferente do meu, né? Mas a minha história ela começou em 2000, final de 2018 para 2019, onde a minha realidade era de um camarada que tinha educação financeira nenhuma, um camarada que gastava mais do que ganhava, um camarada sem completo controle, né, de finanças, de gestão. Eu nunca tinha aprendido, de fato, a guardar dinheiro. Eu entendia, a minha vida ela vivia num soma zero, né? Tudo que eu recebia, eu colocava para girar, eu transformava em benefícios para minha casa, alimentação, vestimenta. O dinheiro que sobrava ali a gente fazia um lazer. E aí, quando acabava o dinheiro, né? Eu virava para minha esposa e para minhas filhas e falava assim: olha, agora acabou o dinheiro, só no mês que vem. No mês que vem a gente faz outras coisas. E aí a gente vivia aquela vida ali ao longo do mês, né, dos outros 30 dias do mês, você vivia ali. E aí o que acontece? Eu olhando para trás agora, eu com o olhar agora desse Sancler de 2025, eu olhava para trás e eu percebia que a minha vida era praticamente torcer para não acontecer nenhum imprevisto. Para que a família não ficasse doente, para que não acontecesse nada de gravidade, que eu precisasse de dinheiro para bancar, para custear aquelas dificuldades. Porque eu não tinha, estava zerado. As contas estavam pagas, a comida na despensa, tínhamos passeado, feito um lazer, mas eu estava zerado e precisava trabalhar para receber no mês seguinte. E quando, porque os imprevistos chegam, né? A gente conversou sobre isso num vídeo passado, sobre estatísticas. As estatísticas de tragédias, imprevistos, elas são muito menores, mas elas chegam na nossa vida. E quando isso chegava na minha vida, eu estava desprotegido financeiramente. E aí, sem recursos, né, eu tinha que apelar para o meu patrão, para ele me fazer um vale, um adiantamento. E aí, quando vinha esse adiantamento, o que é um adiantamento? É você antecipar um valor que você tem que receber no futuro. Isso se vale a um adiantamento no trabalho, a um empréstimo financeiro, né? É quando você vai atrás desse recurso, você só está antecipando algo para esse presente agora, de maneira que você vai ter que trabalhar para pagar algo que você nem tem, que nem chegou na sua vida. Então, eu recorria a outras pessoas, né, pedia dinheiro emprestado para sanar aquilo ali e já entrava no mês seguinte já devendo. Qualquer semelhança, né, com a sua vida real é mera coincidência, ok? E aí eu fui vivendo nesse ciclo, até que, se eu não me engano, foi em final de 2018. Eu estava, minha esposa e minhas filhas, dormíamos no mesmo quarto, nós quatro dormíamos no mesmo quarto, e aí você pode entender como era a privacidade de um homem casado, né, com a sua esposa, e também a privacidade das minhas filhas, que eram meninas. Eu estava ali com uma adolescente, que hoje tem 22 anos, estava com uma criança, que hoje tem 14, e era assim que nós vivíamos, dormíamos ali no mesmo cômodo e surgiu a necessidade de eu fazer um outro cômodo para a gente poder ter mais liberdade, tanto as minhas filhas quanto eu e minha esposa. E eu consegui, fui construindo, né, aprendi por conta própria a construir, a assentar tijolos e foi fazendo. E a minha construção ela estava na metade, entijolado na metade. E aí o que acontece? Eu trabalhava numa empresa de manutenção e essa empresa de manutenção ela tinha um costume de parar 20 dias no final do ano, naquele período de Natal e Ano Novo, e parava 10 dias no Carnaval. Essas eram as nossas férias, elas eram coletivas, né, e a gente parava dessa forma todo mundo junto.
E aí a gente trabalhou ali perto do final do ano. Eu estava visualizando essa parada de 20 dias de final de ano. Então eu sairia com o 13º, com o pagamento, e eu teria 20 dias disponíveis. E aí eu pensei, eu vou comprar material, eu vou alavancar aqui a minha obra, de maneira que quando eu voltar em janeiro, eu já esteja com o tijolo assentado, com a telha posta, né, tudo direitinho, para depois a gente entrar para esse cômodo. E eu estabeleci isso como propósito. Saí de férias, entrei de férias e começamos a trabalhar. Comprei material, aquela coisa toda, né? Como eu não vivo dessa profissão, então eu não tenho muita noção de quantidade de material. Sempre que eu vou fazer uma obra, algum serviço na minha casa, eu vou comprando material por etapa para que não venha sobrar muita coisa. E foi assim que eu fiz naquela época. Comprei uma certa quantidade de tijolo, comprei uma certa quantidade de areia, cimento, né? Essas coisas que eram necessárias, e vamos para a obra. Vamos trabalhar aquela coisa toda. Os dias passando, passaram-se, eu acho que 10 dias. Passaram-se 10 dias, o material acabou. E eu fui consultar o meu saldo bancário estava zerado. A vida aconteceu, eu tive despesas, eu gastei o dinheiro de forma até, posso dizer que inconsciente. Por que inconsciente? Porque quando eu precisei de dinheiro para comprar mais material, para levar a cabo aquele desafio, né, de avançar com a minha obra, eu percebi que eu não tinha dinheiro para dar continuidade na obra. E também não tinha dinheiro na conta. E aí eu parei e fiquei meio que em transe e pensei, para onde foi o meu dinheiro? E eu lembro que eu peguei 2 tijolos da obra, né, coloquei em formato de T, fiz um banco e sentei. E parei, sentei e fiquei pensando sobre a minha vida no geral, sobre tudo, toda a construção da minha vida até ali, todo o perrengue financeiro. E aquilo ali foi me dando um sentimento de impotência, de frustração, de decepção. Primeiramente como homem, como chefe de família, como pai, como marido, como ser humano. E aquele sentimento ele foi horrível, e dado a tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento, eu entendi que alguma coisa precisava mudar. Eu entendi que não dava mais, para os 37 anos de idade que eu devia ter naquela época, prosseguir daquela maneira. E aí eu entendi que eu tinha que fazer algum movimento para mudar aquela realidade. E como eu defendo aqui nesse canal, como eu sempre soube disso, a única coisa capaz de mudar a sua realidade é o conhecimento. O conhecimento, ele consegue mudar a nossa realidade e nos levar a patamares onde a gente jamais poderia chegar. E aí eu fui atrás de aprender, né? Primeiro movimento que eu fiz, eu abri o notebook que eu tinha na época, não era nem meu, era da minha filha. Eu abri o notebook e pesquisei o seguinte, né? Eu já tinha uma noção de que o dinheiro ele estava na internet. Já havia um outro movimento financeiro onde as pessoas estavam ganhando dinheiro na internet. Então eu fui para o computador e digitei no Google como ganhar dinheiro na internet. E ali fui me dando algumas opções e acabei caindo no mercado de marketing digital. Ali eu vi um camarada explicando sobre marketing digital, entrei no curso dele, comecei a fazer o curso dele, e já como é agora, acontecia anteriormente. Você faz uma busca, né, e aquilo ali fica no algoritmo e ele começa a te dar coisas relacionadas àquela sua pesquisa. Enquanto eu estava estudando o modelo de marketing digital, confesso que eu estava animado. Eu encontrei opções de trader, day trade. Estava em alta ali, isso já era início de 2020, e aí eu encontrei pessoas falando sobre day trader, isso e aquilo, aquela coisa toda, e aí eu caí em alguns canais de pessoas conhecidas ensinando a fazer day trade na bolsa. E aí eu percebi que era necessário ter uma estrutura, ter um computador, né, com uma capacidade ali, com configurações melhores, um computador a nível de trabalho realmente, né? Era necessário você ter algumas ferramentas, alguns aplicativos, se eu não me engano, naquela época já era o Shaft Pro, e toda essa estrutura que eu não tinha naquele momento.
Não tinha, mas eu continuei, eu achei interessante. Mercado financeiro, gráficos, velas, né, aquela coisa toda, eu continuei olhando as técnicas, né, o conceito estratégico, aquilo me chamou muita atenção. E pesquisando sobre day trade, eu encontrei o mercado de opções binárias. Eu encontrei os traders de opções binárias. E a forma como se operava no mercado de opções binárias era mais simples. Bastava apenas um celular ou um computador, não exigia tanta memória, nada desse tipo, e aquilo ali ela se adequou mais à minha realidade. Era mais simples entrar nesse mercado. Porém, né, o mercado de opções binárias ele foi apresentado para mim como algo que poderia responder às minhas ânsias e necessidades daquele momento, onde eu precisava mudar de vida imediatamente, se possível urgente. E aí, juntamente com esse cenário, chegou a pandemia, a gente ficou ali sem trabalho, lockdown, parado tudo em casa, você não sabia como era o dia de amanhã, né? Você muito inquieto pelo futuro, como você faria para manter sua família, botar as coisas dentro de casa, e me veio essa oferta do mercado de opções binárias, onde os traders que eu comecei, que o youtuber começou a me mostrar, eles eram capazes de alavancar a banca em um único dia. Num operacional do único dia, eles dobravam a banca. Eu vi alguns triplicar e vi traders pegar a banca que tinha e fazer 10 vezes em um único dia. E vendo aquilo, eu entendi que eu estava diante de uma oportunidade. Por quê? Eu entrava num canal, eu via trader alavancando, eu entrava em outro canal, eu via trader alavancando, eu entrava em outro canal, eu via trader alavancando. Eu comecei a ver mais de uma pessoa fazendo isso. E aí, qual foi a mensagem que chegou na minha mente? Primeiro, se eles podem, eu também posso. Se eles conseguiram, eu também consigo. E segundo, como eu me inscrevia em vários canais para ter esse conteúdo e eu via vários traders fazendo a mesma coisa, alavancando bancas, tendo rentabilidade de 100, 300, 500, 700, 1.500% em um único dia, eu entendi que aquilo era mais natural do que eu imaginava. Então, imediatamente, o que eu fiz? Parti para ação. Vamos estudar, vamos preparar, vamos arrepiar, porque tempo é dinheiro. E fui estudar, fui aprender com eles técnicas, estratégias, setups, aquela coisa, e queimei a etapa da banca de treinamento e comecei a entrar logo com dinheiro real. Comecei a entrar logo com dinheiro real porque eu tinha urgência. E eu comecei a aplicar aqueles setups. Comecei a aplicar aqueles modelos, mas eu percebi que aquilo não funcionava comigo. E como não funcionava comigo, eu cheguei à seguinte conclusão: ou eu sou burro demais para aprender sobre mercado financeiro e aplicar e replicar as estratégias que eles estão fazendo, ou as informações elas estão sendo parcialmente trazidas. Talvez não seja só lucro a história deles, e talvez às vezes que eles não são lucrativos, eles não postam no mercado, não postam no YouTube. E a gente só fica com a informação que toda vez que entra no canal deles, eles estão replicando lucros maravilhosos, aquela coisa toda, onde faz parecer pra gente que a realidade deles, fazer isso, ela é constante e é totalmente natural. E aí eu comecei a refletir um pouco mais sobre essa realidade. Não larguei as opções binárias, porque, primeiro, eu me identifiquei. Quando eu comecei a ver gráfico, mercado financeiro, a possibilidade de fazer dinheiro dentro da minha casa, né, com notebook, de trabalhar para conseguir, de repente, uma diária equivalente ao que eu conseguia lá fora no mercado de trabalho, com uma diferença: acordando e fazendo de dentro da minha casa, sem precisar pegar transporte público lotado, sem precisar gastar horas em trajeto para o trabalho, sem precisar de fazer jornadas de trabalho extenuante, em trabalhos em que você não quer estar, que você não se identifica, ouvindo
conversinha de chefia, de patrão, com coisas que você não concorda, só porque você precisa daquele salário mensal, se existir uma possibilidade real, ainda que mínima, de eu migrar para um mercado onde eu pudesse ter liberdade de tempo, liberdade geográfica e ser o meu próprio patrão, eu precisaria investir mais nisso. E isso é o que me faz estar aqui no mercado 5 anos depois, falando sobre opções binárias. Por quê? 5 anos depois, né, eu não posso dizer para você que eu sou um trader lucrativo consistente no mercado de opções binárias. Hoje eu atuo em outros mercados. Minha concentração maior, meu foco maior está em criptomoedas. Né? Porém, eu faço conteúdo de opções binárias, né, porque eu entendi ali uma realidade. Uma realidade que eu começo a expor nos meus vídeos, onde o que de fato é o mercado de opções binárias, como a estrutura do mercado de opções binárias ele está montado, quais são os riscos de quem opera no mercado de opções binárias e quais são as oportunidades. Isso aí eu não aprendi com traders que alavancavam bancas. Isso eu aprendi pesquisando, estudando por conta própria, depois que ao longo dos anos eu não vinha obtendo lucro, mas também não largava o mercado, não abandonava o mercado, porque alguma coisa em mim dizia que era possível eu aprender e ser lucrativo no mercado de opções binárias. Então, muitas vezes, quando eu quebrei banca, eu fiquei sem dormir, eu fiquei com ansiedade, eu me sentia frustrado, decepcionado e pensava na possibilidade de largar o mercado. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era para eu desistir, para eu continuar. E nesse continuar, eu fui largando aquela fase de euforia, aquela fase bebê, e comecei, e acredito que me tornar um adolescente. Ali eu já conseguia ver o mercado com mais tranquilidade, comecei a observar e pesquisar sobre estatísticas, sobre como funciona o mercado de opções binárias, entendi por que o mercado de opções binárias ele é comparado a um cassino, aprendi que 90% ou mais das pessoas que operam opções binárias, eles ficam no prejuízo. Hoje, eu pertenço a essa estatística dos 90% que estão em prejuízo, tá? Aprendi também que, estatisticamente, quem permanece em opções binárias durante 5 anos, essa estatística de 10% ela cai para 5%, 5% permanecem lucrativos depois de 5 anos. Estranho, né? Porque se você agora é lucrativo e já está por 5 anos no mercado, a tendência era você se consolidar. Mas não, a estatística mostra que depois disso, apenas 5% permanecem lucrativo. Então, assim, é uma estrutura, é um modelo matemático, é um jogo, uma estrutura montada de maneira que esse mercado ele quer o seu dinheiro. O interesse nesse mercado não é te dar uma oportunidade, é pegar o seu rico e suado dinheirinho. Eu entendendo tudo isso, qual foi a primeira coisa que eu procurei fazer? Não desistir do mercado de opções binárias, por ser um mercado altamente arriscado, desafiador, e eu gosto de desafio, eu gosto de me testar e, se possível, me superar, por isso não abandonei o mercado de opções binárias. Entendo o que é o mercado de opções binárias, entendo que existe uma probabilidade pequeníssima de eu ser lucrativo, e com base nisso, eu me mantenho. Mas aí o que eu faço? Agora eu pego o meu capital, não coloco todo o meu capital em opções binárias, eu mantenho meu dinheiro, né? O dinheiro que eu separo para investimento, eu vou lá e coloco em algumas aplicações. Claro que eu estou falando aqui de valores humildes dentro da minha realidade, mas eu pego uma porcentagem, coloco em mercados tradicionais, em modelos menos arriscados, coloco uma parte maior, que hoje eu tenho mais segurança, vou para o mercado de criptomoeda, e nenhum desses mercados eu estou praticando day trader. São investimentos, são swing traders, são position traders, são modalidades onde o meu risco ele é menor, porque day trade
em si, no geral, ele é muito arriscado porque é uma operação que você busca um lucro no dia. Isso faz com que seja muito arriscado. A probabilidade matemática ela se torna menor por conta da sua recompensa, que é o dinheiro hoje, agora. Então, assim, o swing trade, o position trade, o investimento, ele acaba que ele, no longo prazo, ele costuma ser mais seguro, mais rentável, mais seguro, não mais rentável, mais seguro, porém, a maioria dos brasileiros, eles têm urgências, eles são impacientes, então acabam descartando essa realidade. Eu não descartei essa realidade e nem descartei as opções binárias. Então, o que eu faço? Eu pego uma pequena parte do meu capital. Um capital ali que eu estou disposto a perder pela alta modalidade de risco, com o intuito de multiplicar. E se isso não acontecer, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente encerra a cota a cota do capital para operar opções binárias daquele mês. Continua a vida, continua trabalhando, no mês seguinte volta novamente. E a gente vai trabalhando dessa forma e conhecendo o mercado de opções binárias. Dado isso que eu te apresentei, dado isso que eu compartilhei com você, talvez seja uma pergunta que você esteja se fazendo, ou eu te convido a fazer essa pergunta. Tá, tudo bem. Você não é um trader consagrado, o seu canal, ele não é um canal que ele tem muito alcance. Eu achei o seu canal achando que eu ia aprender a ser lucrativo no mercado de opções binárias. Eu já percebi que você não é esse tipo de pessoa. Então, como o seu canal, né, como o meu canal, ele pode ser útil para você? Como esse conteúdo que eu produzo de alguém que está na luta para se consolidar como um trader de sucesso em opções binárias, ele funciona para você? Porque nesse canal aqui, se você quer ver um canal onde as pessoas elas estão alavancando bancas, né, te passando a ideia de que você pode obter um lucro rápido e fácil em um dia, em poucos dias, tem um montão de youtuber, de trader de opção binárias fazendo isso. Você não precisa de mais um com esse perfil. O perfil do meu canal é o seguinte, é pegar toda a minha experiência de 5 anos, tirar toda a ilusão de que você pode ganhar o dinheiro rápido em pouco tempo e até mesmo ficar rico, milionário com opções binárias, largar o seu emprego para viver de opções binárias, para te falar que esse mercado ele está cheio de riscos, cheio de armadilhas, pronto para tomar o seu dinheiro e que para que isso não aconteça e você possa migrar dessa realidade onde hoje eu me incluo, dos 90% daqueles que perdem dinheiro, para os 10% que ganham dinheiro, que você possa migrar com experiência, com conhecimento técnico, com maturidade, com vivência nesse mercado. Você não vai chegar agora, vai achar um setup e você vai operar e você vai achar que você vai ser lucrativo e que você vai largar o seu emprego e viver de trade, não. Você vai precisar gastar horas olhando esse mercado, se adaptando a esse mercado, se tornando parte desse mercado, entendendo a psicologia do mercado, entendendo price action, entendendo de conhecimento de análise técnica, entendendo de fundamento, conceitos, de toda uma estrutura fundamentalista que baseia as suas análises para você fazer um clique. Para você chegar a um ponto de fazer um clique na posição de um trader de verdade, a sua mente ela tem que estar blindada, você precisa de um operacional consolidado, validado em backtest, você precisa de gestão emocional, de gestão de risco e de tempo de tela. Filho, você tendo isso tudo com você, você trazendo toda essa bagagem que hoje eu trago comigo, você trazendo toda essa bagagem, ainda assim o mercado está contra você estatisticamente dentro da aleatoriedade matemática. Já falamos sobre isso em outro vídeo. Baseado em tudo isso, você ainda assim tem uma chance de ser lucrativo. Agora, se você chegou agora, se você está recente no mercado, não domina as ferramentas necessárias e está precisando de um setup, de uma estratégia milagrosa para você ganhar dinheiro nesse mercado, filho, você vai entregar o seu rico e suado dinheirinho para o mercado.
E o mercado ele vai te agradecer, porque o mercado é um tubarão e ele se alimenta de sardinhas com esse perfil, com o nosso perfil. Um perfil ansioso, um perfil agoniado, um perfil que quer dinheiro para agora, um perfil que traz todas as urgências da vida financeira para o trade. E quando você sentar para operar, tudo isso vai se refletir no seu operacional. E a palma das suas mãos vai transpirar, tá? As suas axilas, elas vão suar, você vai se sentir angustiado durante a sua operação, dado o risco de você perder aquele dinheiro. Bem-vindo ao mercado de trader, bem-vindo ao mercado de opções binárias. Eis aqui alguém que fala com você, que tem propriedade, que sabe o que está falando porque vive esse mercado. Apesar de eu não me apresentar a você como um trader lucrativo, consistente, de eu não ostentar hoje carros importados, essas coisas, eu tenho a vivência do mercado. E é isso que eu quero compartilhar com você. Então, se depois de tudo isso que eu trouxe para você, você entender que esse conteúdo faz sentido para você e você quer permanecer nesse mercado, muito prazer, seja bem-vindo e eu me ofereço para trilhar com você essa jornada. Porque as operações que você vai me ver fazer no mercado, hoje, o meu intuito não é abandonar o meu trabalho, não é viver de opções binárias, mas o meu intuito hoje é me permanecer na internet trazendo conteúdos onde eu trago sim modelos operacionais, onde eu mostro gatilhos de entrada, eu mostro como a vela se comporta, a formação dela e oportunidades de entrada com um risco menor. Tudo isso para quem, depois de conhecer todos os riscos, entende que é possível fazer parte dos 10% vencedores que irão permanecer nessa jornada. E se você quer permanecer nessa jornada, se você quer tentar e se testar como ser humano e como trader, eu me ofereço para caminhar com você nessa jornada, mas eu não vou te vender ilusão. Eu não vou te vender que você vai ficar rico rápido, porque eu não fiquei. Se alguém ficou rico rápido com isso, fazendo esse tipo de coisa, que se apresente a você, que se apresente a mim e que mostre a história real por trás dos bastidores, que foi exatamente fazendo isso que enriqueceu. Mas como a minha realidade não é essa, como eu não conheço pessoas, né, de fato, que viveram essa realidade dessa forma, eu tô aqui para te trazer o meu ponto de vista, te trazer toda a minha bagagem de experiência de 5 anos vivendo opções binárias e te trazer todo o contexto e todos os riscos que estão envolvidos para que você tente operar e ser lucrativo nesse mercado, tá bom? Por quê? Porque lá atrás, quando eu comecei, eu queria que alguém tivesse esse papo comigo. Lá atrás, aqueles traders que eu acompanhei, dos quais poucos ainda se encontram no mercado, porque esse dia eu tive um trabalho de pesquisar, porque eu anotava o nome deles, né, para que eu não perdesse o conteúdo deles, e eu peguei essa lista e fui atrás deles. 80% ou mais não estão no mercado, alguns que eu achei deixaram opções binárias e alguns poucos ainda permanecem em opções binárias. Então ainda está dentro da estatística, né? Então, dito isso, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso, para que você permaneça, já que se você escolhe permanecer nessa jornada de opções binárias, você faça isso sim, e sempre você vai acabar se deparando com o meu canal. Eu espero que com mais frequência no futuro, conforme esse canal ele for crescendo, ele for ganhando alcance com mais frequência, com conteúdos como o meu, onde eu vou estar aqui para te alertar, para te conscientizar, para tirar de você a utopia, a fantasia e colocar os seus pés no chão, para entender que você pode sim se aventurar em mercados como esse, tentar provar e se provar como um profissional que venceu nesse mercado, mas fazendo isso de forma consciente, sem comprometer o dinheiro de botar as coisas na casa para os seus filhos, sem comprometer o leite dos seus filhos, a carne da sua família, sem comprometer o bem-estar da sua família, sem comprometer a sua vida financeira, tá? Sem comprometer a sua saúde mental, a sua saúde emocional, né? Sem comprometer a sua integridade como ser humano. Esse mercado ele pode funcionar como uma armadilha, onde ele pode te tirar de uma realidade onde você queria buscar uma renda extra
e agora você acaba totalmente endividado, totalmente afundado, pior do que quando você começou querendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, e o pior de tudo, com o seu psicológico destruído, com o seu emocional totalmente arrasado, se sentindo pior do que quando você começou. E é justamente isso que eu não quero para você, justamente é isso que eu não quero para minha vida, e por isso que eu estou aqui. Porque eu já tenho um pouco mais de jornada trilhada e eu sei que esse universo ele é cíclico. Assim como tem pessoas que já estão muito mais à minha frente nessa jornada, né? E às vezes vem aqui, me dá um conselho, me dá uma dica, eu estou aqui para aqueles que estão caminhando do meu lado ou que estão atrás, começando assim como eu, que quando vieram para a internet foram lá pesquisar como ganhar dinheiro online, como ganhar dinheiro rápido, essas coisas, e acabaram encontrando canais de opções binárias. E a minha intenção hoje é isso, é construir um canal para que no futuro essas pessoas, quando vierem digitar desesperadas, precisando de mudar a sua realidade financeira, vier pesquisar como ganhar dinheiro online e se deparar com conteúdo de opções binárias, eu espero que seja o meu. Eu espero que sejam de pessoas como o meu, que não tem a intenção de se promover, de editar conteúdos onde pareçam que eles são lucrativos o tempo todo, onde o interesse deles, primeiramente, não seja na projeção unicamente deles, à custa de prejudicar outras vidas, de prejudicar famílias, de estragar o sonho de pessoas. Eu falo isso porque eu sou gerente de eventos, trabalho com festas e o meu objetivo é realizar sonhos de pessoas. E eu trago essa minha essência para o meu canal de opções binárias. Eu não estou aqui para destruir sonhos de pessoas. Eu estou aqui para ajudar pessoas, assim como eu faço lá fora com a minha profissão, eu estou aqui para te ajudar a construir os seus sonhos. E talvez os seus sonhos não sejam dentro do mercado de opções binárias. Talvez você nem se identifique com esse mercado, você só está aqui pela grana. E fazer isso em opções binárias, e fazer isso em qualquer outro modelo de negócio no seu trabalho, estar num lugar só por causa da grana, te torna escravo do que você faz, você não é feliz, não é realizado, tá? E por conta disso acaba sendo um castigo o que você faz, ao invés de ser uma benção. Então, assim, esse conteúdo ele é sincero, é do meu coração. Estou buscando ser o mais transparente, o mais honesto possível, porque eu também entendo que a vida ela é feita de colheita e semeadura. E o que eu estou plantando hoje, eu vou colher lá na frente. Então, a cada dia que eu me levanto, eu penso, eu reflito muito bem sobre as minhas ações, porque cada ação é uma semente, e essa semente, por meio das minhas ações, no determinado tempo, elas vão voltar para a minha vida em forma de frutos. E eu não quero que os meus frutos eles sejam ruins por causa das minhas ações. Então eu estou tentando plantar aqui uma conscientização para você que chegou nesse canal e quer se manter em opções binárias, para que você entenda a realidade desse mercado e que você não siga iludido, acreditando que esse mercado ele vai mudar a sua vida sem te exigir um custo altíssimo. Tá? Fique esperto, abre a tua visão, estude, se prepara, veja outras oportunidades de mercado, outras modalidades menos arriscadas. Eu nem sei se esse mercado atende o seu perfil. Talvez você seja moderado, talvez você seja mais conservador e um mercado ultra arriscado como é opções binárias não se encaixa no teu perfil. Então pensa sobre isso, pense em você como ser humano, como investidor, como trader, e se esse mercado, depois de tudo isso, você entender que esse mercado é para você, eu vou me manter operando, trazendo conceitos, fundamento, estratégia, porém sempre alertando a você sobre os riscos desse mercado, tá? Essa é a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pelo seu precioso tempo, pela sua audiência, pela sua paciência. Eu espero que eu tenha trazido uma linguagem clara, acessível e entendível para você, porque essa é a ideia do nosso canal, ok? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.